Olá pessoal, então vamos aqui mais uma aula de fundamentos de algoritmo e hoje nós abordaremos a estrutura de dados vetor, certo? Então, só relembrando, né, que até o momento nós já abordamos os itens, né, fundamentais de um algoritmo, né, como variáveis, seus tipos de dados, os comandos, né, de entrada, de saída, e também abordamos as estruturas de controle, né, na qual temos estruturas de seleção, né, estruturas de repetição. Também já introduzimos, né, a linguagem Python, né. Então agora nós vamos abordar a estrutura de dados vetor, né, que é tão importante, tão necessária, né, para a composição, né, de um algoritmo, para a resolução de um problema, tá? Então, em que se faz necessário um algoritmo, né? Bom, imagine, né, que tenhamos um problema para resolvermos do seguinte tipo, né? Eu preciso armazenar, né, notas de alunos, né, de uma determinada entidade escolar. Bom, e cada um desses alunos, né, possui várias notas, né, digamos 3, 4 notas ou 5 notas, né, 5 notas. Bom, então até o momento podemos sim fazer um algoritmo, né, para armazenar essas notas, né. Também podemos resolver, né, esse algoritmo, né, digamos que seja para 100 alunos, só que fica uma solução bem complexa, né, com muitas variáveis, né, porque para cada aluno você tem que ter um conjunto de variáveis para armazenar aquelas notas, tá? Com a estrutura de dado vetor, eu tenho a possibilidade de otimizar essa minha solução, tá? Da seguinte forma, eu posso criar um vetor, né? E esse vetor é uma estrutura de dados homogênea, que a gente chama. O que é homogênea? É porque armazena o mesmo tipo de dados, tá? E diante disso eu posso guardar quantas notas forem necessárias, né, para cada aluno, tá? Para cada aluno. Então é como se eu construísse uma tabelazinha, né? E para cada linha da minha tabela eu vou guardar informação sobre aquele aluno, certo? Sendo que até o momento, né, tudo que nós já vimos, não existia, né, uma solução semelhante a esta, tá? Então, por isso a importância do vetor. Então, vamos lá. O vetor, né, o objetivo justamente dessa aula é aprender a construir e manipular a estrutura de dados vetor, tá? Então, um vetor, também chamado de arranjo, né, é uma estrutura de dados que armazena uma sequência de objetos. Então, ele vai armazenar uma sequência de dados, né, uma sequência de dados. Todos do mesmo tipo, como eu falei, é uma estrutura homogênea, tá? Em posições consecutivas da memória RAM, né, a Random Access Memory do computador. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 10 posições, então essas 10 posições ficarão na memória RAM de forma sequencial. Isso quer dizer que ao acessar, por exemplo, a primeira posição, eu já sei que as demais pertencem, né, a este mesmo vetor, tá? Bom, essa estrutura permite acesso aleatório. Isso quer dizer o quê? Eu posso acessar qualquer posição do meu vetor. Não necessariamente eu tenho que acessar a primeira para depois acessar a segunda, depois a terceira e assim por diante, tá? Então, eu posso acessar qualquer posição. Vejamos aqui um exemplo. Eu tenho um vetor aqui, estou chamando aqui de x, tá?
eu tenho a palavra algoritmo, tá? Eu tenho a palavra algoritmo. Então, para cada letra desta palavra, eu armazeno em uma posição do meu vetor, certo? Em uma posição do meu vetor. Algumas linguagens de programação, gente, como Python, Java, né? C, ela possui essas linguagens possuem índices, né, para controle, né, de cada posição do vetor. Então, por exemplo, elas iniciam, né, o seu índice na posição 0, tá certo? Mas tem linguagem que inicia na posição 1, tá? Por exemplo, Pascal, né? O próprio pseudocódigo, quando a gente está fazendo um algoritmo em pseudocódigo e testando, né, numa ferramenta que utiliza, né, o pseudocódigo, ele inicia sempre na posição 1, tá certo? Mas muitas linguagens, né, utilizam o índice, né, iniciando em 0, tá? Iniciando em 0. Então esse caso aqui, ó, é um tipo, é um exemplo, né, que inicia em 0. Então é uma linguagem como Java, como C, como Python, certo? Então, por exemplo, a primeira posição aqui é 0. Se eu quiser saber a sétima posição, tá? X índice 7. Então vai mudar o M. Mas na verdade a minha sétima posição é X índice C, né? Por quê? Porque ele inicia em 0, né? Tá certo? Se eu colocar X índice I, ou melhor, X índice 8, né? X índice 8, ele vai me dar o valor 0, tá? Que é a nona posição, tá certo? Por quê? Porque ele iniciou em 0, tá? Então, aqui, ó, nesse outro exemplo, né? Temos um vetor que armazena números inteiros, tá? Positivos e negativos também, né? Então, por exemplo, eu quero saber a posição 0 do meu vetor. Então, a índice 0, ele me mostra o valor 15. Eu quero saber a índice 5, né? A índice 5, ele vai me mostrar o número, né, menos 6, tá? Eu quero a 10ª posição. A 10ª posição é o meu índice 9. Por quê? Porque ele iniciou em 0, tá? Então, a 10ª posição é o valor 8, certo? Vamos aqui um exemplo de um pseudocódigo, tá? Que utiliza vetor. Esse meu pseudocódigo tem um vetor aqui declarado, chamado de média, tá? De 5 posições. E ele inicia justamente na posição 1. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, tem aqui a declaração dele. Ele chama aqui de conjunto, né, que vai da posição 1 até a posição 5, e ele é do tipo real, certo? Então ele tem aqui, ó, por exemplo, média índice I 4,5, né? Ó, a primeira posição aqui. Média índice 2 6,5, média índice 3 8, média índice 4 3,5 e média índice 5 vai ter o 6, tá? Vai ter o 6. Bom, em Python, gente, como eu já adiantei, ele inicia na posição 0, né? Mas aí o Python também ele trata o vetor como uma estrutura chamada de lista, tá? Então, vocês verão em estruturas de dados o que é uma lista, né? Ela é diferente de vetor, certo? Só que em Python, por que ele trata também o vetor como uma lista, tá? Porque ele armazena valores heterogêneos, tá? Ele não armazena apenas, ou melhor, ele aceita, né? Ele aceita você armazenar valores heterogêneos, certo? Vamos ver já esse exemplo. Bom, então em Python eu posso criar um vetor vazio, né? Ou uma lista vazia, tá? É só eu colocar o nome, por exemplo, lista, né? Igualdade. Aqui é um parêntese, tá? Melhor, um colchete, tá? Abrindo e colchete fechando. Então pronto. Aí o interpretador já compreende que eu estou criando aí uma lista vazia, tá? Uma lista vazia.
Bom, então eu posso ter um outro exemplo. Por exemplo, eu quero criar um vetor de nomes, tá? Nome de pessoas. Então eu tenho aqui nome de alunos, por exemplo, tá? Então eu tenho um colchete, né? Abrindo e fechando. E dentro do meu colchete é que eu coloco os valores. Ó, em Python, gente, não precisa eu declarar, né? Não precisa eu dizer que tipo que ele é, tá? Porque ele já vai interpretando como aqui sendo que um vetor, né? Uma estrutura de dados, e dependendo do tipo que eu coloco aqui, ó, ele já vai dizer de que é, né? Se é uma string. Então, por exemplo, ó, Pedro, Juan, Isabel, Lucas, Cris e Ângela são alunos, né? São nome de alunos. Então, o interpretador já reconhece que aqui é uma estrutura de dados e do tipo string, certo? Tipo string. Bom, essa outra aqui, ó, são as notas desses alunos, né? Por exemplo, 9.6, 4,5, 5, 10, 7,5 e 8. Então ele já compreende como aqui sendo o quê? Do tipo float, né? Ou seja, uma classe do tipo float, tá? E essa daqui, ó, alunos, os nomes e as notas. Então ele aceita, como eu falei, né? Ele já aceita como se fosse uma lista mesmo. Então ele já reconhece aqui tanto o nome como a nota. Por exemplo, Pedro 9.6, o Juan, né, 4,5, Isabel 5, Lucas 10, Cris 7,5 e Ângela 8, tá? Então em Python ele aceita todas essas formas, né, de manipulação de vetor, tá? Aí imagine que aquele exemplo lá das médias, tá? Eu vou implementá-lo, né? O exemplo, implementá-lo em Python, né? Então, como fica, né? Muito simples. Eu coloco média, né? Igualdade, e entre colchetes eu coloco as médias, né? 4,5, 6,5, 8, 3,5 e 6. Então, pronto. Aqui ele já me dá, ele já cria e inicializa, né? Ao mesmo tempo. Os vetores, o vetor, né, e as suas posições, né? Em cada posição ele coloca um valor, tá? Então aqui ele já entende que é do tipo real, certo? Bom, então basta eu colocar média, que ele já me mostra quem é a média. A média na verdade, né, esse conjunto de dados, tá? No caso que é as notas, tá, dos alunos. Bom, então é importante ressaltar aquela questão da posição. Se eu colocar a média índice 4, ele vai me dar o valor 6, tá? Então 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 posições. Só que ele inicia na posição 0, aí fica 0, 1, 2, 3, 4. Então ele vai me dar o valor 6, 6.0, né? 6.0. Bom, se eu quiser, por exemplo, saber qual a maior média, né, desse meu vetor, qual o maior valor da minha média, né? Então eu mando printar, né, max, coloco o max é uma função que ele retorna o maior valor, né, dentre uma lista, tá certo? Então o max de que? Da média, tá? Que é o meu vetor aqui. Então ele vai me retornar o que? O valor 8, né, que é o maior valor, certo? Se eu quiser o menor valor, a menor média, né? Menor valor da minha média. Então já coloco aqui utilizando a função min, certo? Então min de mínimo, né? Max de máximo, né? De máximo ou maior. Min de mínimo ou menor, tá? Então ele vai me retorna com o valor 3.5, né? Que é esse valor aqui, tá? Bom, outra coisa, por exemplo, se eu quiser saber a média geral da turma, tá? Eu posso, primeiro eu tenho que ter um acumulador para somar, né, todas essas médias aí, né, todos os valores, tá? Então eu faço um for, por exemplo, né? Estou chamando o acumulador aqui de ACM em média, ou seja, dentro do meu vetor, né, na média eu vou fazer o que? Eu vou colocar uma variável para receber todos os valores, tá, do meu vetor. Bom, então ela vai me retornar com o valor 28.5, tá? É a soma de 4,5 mais 6,5 mais 8 mais 3,5 mais 6, tá?
Então é a soma geral, né, de todas as notas. Para eu saber a média geral, né, eu tenho que dividir, né, pela quantidade, tá? Mas antes disso eu posso também querer saber, né, o tamanho do meu vetor. Então qual é o tamanho dele? 5. Como é que eu faço para saber? Posso colocar uma variável, né, para receber esse comando aqui de len. Len é um comando, né, em Python que vem de length, né, ou é o comprimento, né, de alguma coisa, tá certo? Então, por exemplo, colocando len e entre parâmetro a média, né, ou seja, o meu vetor aqui, ele vai me retornar o que? O tamanho dele, certo? Que no caso é 5, tá? E a média aritmética, aquela média que eu acumulei, né, para poder dividir pelo tamanho. Então posso fazer da seguinte forma: média aritmética soma notas. Quem é minha soma notas? É o acumulador aqui, né? Certo? O acumulador. E eu sabendo o tamanho, como é que eu sei o tamanho? Porque eu criei uma variável para armazenar o tamanho aqui do meu vetor, certo? Aí divide pelo TAM, né, de tamanho. Então vai me dar o que? A média aritmética de 7, que é o valor 7.5, tá certo? Bom, gente, é isso, sim. Inicialmente nós introduziremos vetor, né, com esse conteúdo, né? Peço que vocês estudem, se aprofundem nesse conteúdo. Tem no livro, tem na apostila e tem vários materiais também na internet. E também nas próximas aulas, né, nós abordaremos mais vetor, certo? Então, vetor é muito importante, a gente não vai ficar só em uma aula, tá? Então, vou passar também uma lista de exercícios. E é isso aí, gente. Boa sorte, bons estudos e até a próxima.